Estamos gravando. Então, boa noite a todos e a todas. Eu sou Paulo Silveira, sou do Observatório das Edições Bruce K. Alexandre. Como sempre, tem muita gente nova, felizmente. Eu vou fazer uma pequena apresentação do Observatório. Primeiro, esse espaço daqui. O Papo de Segunda é um lugar onde não existe um saber absoluto. Nós estamos aqui exatamente para conversar e construir saberes num processo que é um processo horizontal. Todos têm um espaço de fala, com tanta importância quanto qualquer outro, independente dos títulos, escolarizações ou qualquer questão outra. A gente trabalha aqui, está aqui porque entende que as diferenças nos enriquecem e não as desigualdades. Então, aos presentes, eu solicito que tenham paciência e acolham aqueles que trazem para nós questões diferentes do nosso cotidiano, daquilo que nós pensamos que sabemos. A nossa única intolerância aqui é com os intolerantes. Então, aqui não é um espaço de fascistas, aqui não é um espaço de racistas, aqui não é um espaço de intolerantes com as diferenças. Aqui é um espaço de acolhimento. E agradeço desde já aqueles que se predispuserem a compartilhar os seus conhecimentos conosco, seja nos fazendo perguntas, seja fazendo arguições, apontando as diferenças, seja lá o que for. Agradeço desde já. Não existe nada mais precioso na nossa vida do que o conhecimento que construímos ao longo de toda a nossa vida. E o compartilhamento desse conhecimento é um ato supremo de solidariedade, de humanidade, de estar com a vida, de estar com o outro. Então, hoje nós temos tratado, assim como continuaremos hoje, estamos discutindo, ouvindo, falando das comunidades terapêuticas. Isso porque o que acontece dentro das comunidades terapêuticas é algo que transforma os campos de concentração nazistas em parques de diversões. As provas, os testemunhos são fartos, inúmeros. E nós, do Observatório das Adições, estamos nos reunindo para organizar, no mês de maio do ano que vem, uma semana de debate sobre comunidades terapêuticas, quando estaremos lançando um livro com artigos, depoimentos, relatos de vivência e tudo aquilo que couber dentro desse tema de comunidades terapêuticas. Assim como também pretendemos estar lançando um documentário sobre o tema. Então, a todos aqueles que quiserem participar desse livro, por favor, entre em contato com o Edu Real, que está aqui no grupo, né? Que está lá no Papo de Segunda também, e conversem com ele a respeito de como fazer, seja aqueles que tenham cenas gravadas de comunidades terapêuticas, seja aqueles que saibam de algum filme já existente sobre o tema, né, e que achem interessante, ou seja, são inúmeras as formas de contribuirmos e de estarmos presentes nesse processo que a gente está construindo a respeito das comunidades terapêuticas. Além disso, também, nós estamos em contato com o Ministério Público Federal, pleiteando que o Ministério Público Federal abra um processo nos tribunais internacionais de direitos humanos contra o governo brasileiro, solicitando que o governo brasileiro interfira, haja, faça valer a lei no que diz respeito a esses campos de concentração nazistas modernos, contemporâneos, que se instalaram no Brasil
e são cada vez mais acolhidos. Então, de novo, se existir algum jurista aqui no grupo, se existir, vocês conhecerem juristas que atuem com todas essas questões, são bem-vindos, né? Nós estamos exatamente querendo formar uma massa crítica que possa atuar contra essas instituições ou contra esse modelo de instituição, não é essa instituição em si, mas o modelo da instituição. Bem, eu queria começar falando hoje sobre, antes de mais nada, alguém tem alguma observação, alguém quer falar alguma coisa sobre essa minha fala inicial, alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma manifestação, discorda, concorda, tem algo a acrescentar? Taê do Real acaba de se manifestar. Quem quiser participar conosco dessa jornada, seja através do livro ou do documentário, só falar com ele, entrar em contato com ele. Não? Então vamos lá. Eu queria começar falando hoje sobre comunidades terapêuticas, citando uma experiência que é marcante em toda a trajetória de pensar sobre uso abusivo de substâncias ou de adições em geral, né? Que é uma experiência que Bruce fez ainda no início da década de 70. Bruce Alexander, ainda um jovem, recém-formado, psicólogo canadense, observou que tudo que nós conhecíamos a respeito de uso de drogas ou uso de substâncias psicoativas, e no momento, a droga do momento era a heroína, tinha sido estruturado através de experiências feitas com ratos ou camundongos, presos em gaiolas individuais, onde lhes eram oferecido heroína, e esses camundongos consumiam essa heroína, essa droga, até a morte. E aí ele pensou, e o que aconteceria se socializasse esses camundongos? Então, Bruce Alexander consegue uma licença na universidade que ele trabalhava, a Universidade Canadense Simon Fraser, lá no Canadá, e pela qual ele se aposentou recentemente, e monta numa sala, num espaço de 20 metros quadrados, um ambiente que seria um ambiente agressivo aos camundongos, né? E por isso ele fica conhecido como Parque dos Ratos, essa experiência. E nessa mesma sala, ele coloca 16 gaiolas de Skinners com 16 camundongos da mesma espécie que esses 16 camundongos que seriam soltos nesse ambiente não agressivo aos camundongos. E aí ele começa uma observação que dura 6 meses, essa observação. A primeira coisa que se observa é que os camundongos presos nas gaiolas, eles consumiam a heroína até a morte. Mas os camundongos socializados naquele ambiente, camundongos e camundongos machos e fêmeas, né, socializados no ambiente, pouca atenção davam à heroína. Era oferecida exatamente a mesma comida, mesma água e a mesma droga para todos os camundongos presentes, seja os das gaiolas, seja os socializados. E aí Bruce, toda a equipe, que não era equipe, era um grupo de amigos, né, jovens cientistas, como eu disse, nenhum deles ultrapassava dos 30 anos, eram todos curiosos com o tema, eram 9 pessoas, algo em torno do gênero. E eles começam a observar que, de novo, os camundongos que estavam nas gaiolas não paravam de consumir heroína. E os camundongos socializados iam lá, experimentavam e não continuavam. De início, a suposição que eles fizeram é que o gosto da heroína é muito amargo, então isso estava afastando os camundongos. E aí
eles começaram a adoçar a heroína com glicose, mas não mudava nada. Mas acontece que, no caminhar disso, eles começaram a observar uma outra coisa. Quando existia um fato excepcional naquele ambiente socializado, uma camundonga entrava no cio, ou ofereciam a eles a comida predileta deles, que era carne crua, eles não davam aí, que eles não davam atenção alguma à heroína, à droga. Enquanto que os camundongos, presos em gaiolas, continuavam consumindo heroína até a morte. E os que morriam eram substituídos por novos camundongos, e novos camundongos que eram presos nas gaiolas consumiam heroína até a morte. Até que foi feita a sugestão de trocar. Pegar os camundongos que estavam nas gaiolas e soltar eles naquele ambiente amistoso. E pegar os camundongos que estavam socializados e prendê-los. E manteve-se exatamente o mesmo padrão. Ou seja, os camundongos que estavam nas gaiolas e consumindo heroína até a morte, ao serem socializados, imediatamente eles abandonam a heroína. E os camundongos que estavam socializados, ao serem colocados nas gaiolas individuais, imediatamente começam a consumir heroína até a morte. E eles começam a observar que existia uma correlação entre a sociabilização e o isolamento social e o consumo de heroína, de droga. Isso persistiu ao longo desses 6 meses, eles fazendo diferentes experiências, e persistiu, e isso ficou registrado. Mas isso ficou registrado dentro de uma massa de informações que dizia exatamente o contrário, que dizia que a droga viciava o indivíduo. E como viciava o indivíduo, nada o separaria deles. E nada o faria eles abandonarem, principalmente a heroína, porque, segundo a lenda, a heroína viciava exatamente na primeira vez que era usada. Não precisava nem da segunda vez. Mas, pouco tempo depois, surge a Guerra do Vietnã, em pleno curso, e começa a se divulgar a informação que os combatentes norte-americanos estavam usando grande quantidade de heroína com a aquiescência do exército norte-americano. E essa informação é divulgada porque, principalmente, começa a se discutir o fim da Guerra do Vietnã. E com o fim da Guerra do Vietnã, viriam para os Estados Unidos 300 mil ex-combatentes, homens e mulheres, usuários compulsivos de heroína, viciados em heroína, e que, ao chegarem nos Estados Unidos, o Serviço Médico de Saúde dos Estados Unidos não tinha sequer como tratar dessas pessoas, todas de uma só vez. E, ao mesmo tempo, essas pessoas eram heróis de guerra, não poderiam ser presas, não poderiam ser isoladas, né? Como que isso poderia ser feito? Mas também estarem libertas. E todas as 300 mil consumindo heroína aumentaria muito a circulação de heroína na sociedade norte-americana, aumentando a criminalidade, aumentando tudo que fosse possível e difundindo a heroína entre a sociedade americana, que seria um caos. E todos ficaram temerosos com o caos. Coincidentemente, Bruce é chamado para participar de um grupo de cientistas, de pesquisadores, para estudar essa situação. E, enquanto eles estavam estudando essa situação, termina a Guerra do Vietnã e começam a chegar os ex-combatentes norte-americanos. E quando chegam os ex-combatentes norte-americanos nos Estados Unidos, na sua terra natal, nas suas casas, não se verifica o caos, como a história nos conta. Nada acontece. E aí surge uma dúvida enorme. Mas como fazer e o que fazer? O que está acontecendo? E aí, esse grupo de cientistas que vinha acompanhando esse fato, e que Bruce fazia parte, toma a decisão de separar 100 mil fichas de ex-combatentes norte-americanos
que declaradamente e espontaneamente diziam que usavam heroína costumeiramente lá no Vietnã, que era um hábito regular deles. E eles começam a fazer contato com cada uma dessas 100 mil pessoas espalhadas por todos os Estados Unidos. Bem, dessas 100 mil pessoas, 87,3% havia abandonado a heroína exatamente no momento que retornou a casa. Nunca mais tinha tido vontade de consumir nada, não queria saber de mais nada. Dos 12,7% restantes, 8% deles tinham precisado de ajuda profissional para abandonar a heroína. E 4,7% deles não quiseram abandonar a heroína ou não conseguiram abandonar a heroína. Porque os que não quiseram mantiveram o uso como objeto de entretenimento. E alguns restantes não conseguiram abandonar, mesmo querendo. Mas eram fatores muito pequenos. Neste mesmo período, né, os Estados Unidos enfrentavam um outro dilema, que era ele havia perdido seguidamente guerras na Ásia, Camboja, Vietnã, Coreia. Na América do Sul, o comunismo, segundo eles, caminhava a passos largos com a implantação em Cuba, que a essas alturas já estava ratificada, né? O regime cubano já era consolidado. Já tinha havido a crise dos mísseis, já tinha havido tudo isso. E Che Guevara era uma realidade no interior da Amazônia, circulando pelo interior da Amazônia e implantando sistemas de vida que não estavam de acordo com a ideologia norte-americana capitalista. Mas o que fazer? Como combater? Era necessário que existisse uma justificativa de tal maneira que permitisse aos Estados Unidos usar a força para impor o regime político que fosse de acordo com seus interesses. Já havia imposto a ditadura já era uma realidade no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, no Paraguai. E, por causa disso, havia exatamente o temor de os regimes socialistas se fazerem presente aqui também. E aí os Estados Unidos, Richard Nixon, lança o que fica conhecido e acaba sendo uma ideologia absorvida pela ONU, obviamente, da guerra às drogas. Qual é o princípio das guerras às drogas? O princípio da guerra às drogas é que a substância, ela por si só, cria vício no indivíduo. E que, portanto, o indivíduo ele fica completamente impotente de reagir ao vício da droga. É preciso que o Estado socorra o indivíduo, separando-o da droga, de tal maneira que a droga não tenha acesso a ele. E ele, mesmo tendo crises de abstinência, como se dizia na ocasião, e se diz até hoje, né, se mantivesse longe das drogas para poder ser desintoxicado. Até porque, de acordo com essa ideologia, o vício da droga era uma decorrência de uma alteração de DNA que provocava o que eles chamavam de dependência química, ou seja, era uma dependência completamente irreversível para o resto da vida. Lança-se uma série de outros mecanismos de trabalho com essa questão, mecanismos de trabalho esses que sempre colocam, né, que é um dia após o outro, porque se aquele que estiver no caminho da abstinência e usar alguma substância, ele irremediavelmente se tornará, de novo, um usuário compulsivo, porque ele é um dependente químico. Mas existia a experiência de Bruce Alexander e seus amigos,
e, ao mesmo tempo, a experiência dos combatentes norte-americanos. E aí, o governo norte-americano, pura e simplesmente, proíbe qualquer tipo de financiamento ao Bruce e seu grupo de trabalho, assim como proíbe também qualquer divulgação a respeito do resultado dos combatentes norte-americanos, do retorno dos Estados Unidos, e a comprovação que a heroína não lhes causou nenhuma dependência química, nenhum vício, nem nada disso. Né? O tempo passa e nós conhecemos bem, recentemente, foi o crack, que era a droga demoníaca. Né? Cada vez que o sistema capitalista entra em crise, é eleita alguma substância para ser a substância que vai desviar a atenção da população como um todo e levar a população a acreditar que existe algo que está fazendo com que a sociedade, baseada na família e na propriedade, né, esteja se perdendo e a democracia esteja em risco para poder se agir de novo com a violência imperativa, de tal forma que esse regime que atende às elites permaneça. Ora, mas se a gente olhar para o nosso regime de vida, a gente vai observar uma coisa: nós somos os seres, dos seres que habitamos o planeta Terra, nós somos os seres que têm maior capacidade de intervenção no planeta. E nós, seres humanos, estamos construindo um planeta que em breve vai se tornar inapropriado para a nossa espécie, porque nós consumimos mais do que o planeta é capaz de repor. No início de agosto, eu já esqueci a data qual é, mas a partir do início de agosto, com o consumo atual que existe de substância, tudo que nós consumimos depois daquela data do início de agosto, a Terra não é mais capaz de repor. Nós já estamos no consumo excedente. E, ao mesmo tempo, é divulgada para todos nós a informação que nós temos que consumir mais, porque a economia tem que crescer. A economia tem que crescer para acabar com a miséria, para a riqueza ser distribuída. E, primeiro, obviamente, como dizia Delfim Neto, né, o bolo tem que crescer, para depois que o bolo for grande o suficiente, distribuir para todo mundo. É interessante que nada disso acontece. Né? Com o passar do tempo, cada vez existe mais a concentração de riqueza na mão de uns poucos, cada vez existe a miséria, cada vez é maior no planeta Terra, e continua-se com a mesma ideologia, que temos que consumir. E temos que consumir. Existe alguma coisa que possa ser uma adição mais maléfica do que a provocada por esse regime que nós vivemos? Na realidade, nós todos somos educados para sermos adictos. Nós somos uma sociedade de adictos. E o que essa sociedade faz é o que ela sempre fez, ao você estudar um pouco da história da humanidade. O que ela faz é o seguinte: aqueles que não interessam às elites ou são criminalizados ou são adoecidos. Não é por outro motivo que as prisões e os manicômios surgem exatamente no mesmo momento da humanidade. É para esconderem, para segregarem, isolarem a todos aqueles que não concordam em serem explorados passivamente. Então, você vai encontrar no manicômio, como demonstrou Nísio da Silveira, pessoas com uma incrível capacidade artística, ou pessoas com uma sensibilidade fantástica. Você viu o ícone maior do que eu estou falando? Seria Van Gogh, né? Como todos nós sabemos, um psicótico, mas que produziu aquelas obras lindíssimas, né? Que conseguia retratar para todos nós o dia a dia deles, nos fazendo a gente ver o quanto aquela realidade é uma realidade borrada.
é uma realidade nada nítida, muito pelo contrário. É uma realidade que se mistura o tempo todo com pinceladas, e que nós todos, ao vermos ela retratada, admiramos, mas, ao mesmo tempo, é assustadora se a gente pensar que aquilo é a nossa realidade. Então, e foi isso que sempre foi feito. Na história de toda a humanidade, quando as mulheres conseguiram, na Idade Média, ter algum grito, ter alguma voz, elas logo foram tratadas como bruxas e queimadas nas fogueiras. Depois, mais tarde, quando surge a Revolução Industrial, Revolução Industrial essa que era para nos trazer mais conforto para a humanidade, porque nós conseguiríamos produzir mais bens em menos tempo, porque, teoricamente, sobraria mais tempo para festejarmos, para namorarmos, para vivermos, para ter um prazer de vida. Mas não. Acontece que, para se poder trabalhar nas fábricas e aumentar essa produtividade, aumentar a produção, se estimulou toda uma urbanização da humanidade, uma concentração da humanidade em cidades. Concentração essa que produziu um contato mais a miúde entre nós, humanos, o que começou a produzir movimentos sociais em busca de direitos. Direitos como salário, direito como limite de horas de trabalho, direito como, por exemplo, não sermos escravizados, não sofrermos castigos físicos, crianças de 12, 13 anos não terem que trabalhar 13, 14 horas por dia. E aí o que é feito? Surge um processo imediato de dominação, que é o processo através do biopoder. Que Emerson Merri, que está nos dando o prazer de estar aqui conosco de novo, né? Pode também falar melhor do que eu sobre o biopoder, porque o biopoder nada mais é do que uma escolha pela elite daquele que vai viver e daquele que vai morrer, com que qualidade de vida o outro pode ter ou não. Que começa a ser exercido pela prática médica, de novo, né? Através de um controle desse organismo, e começa a controlar, né, tudo aquilo que é possível. O que, de novo, deveria ser fatores para nos trazer conforto, qualidade de vida, para que nós pudéssemos efetivamente usufruir de nossas vidas, é traduzido para um poder de alguns, uns poucos. E aí surgem os manicômios, que todos nós conhecemos, o produto dos manicômios. O produto e o símbolo maior no Brasil é o manicômio de Barbacena, que estima-se, vou repetir para vocês, estima-se que foram mortos mais de 60 mil pessoas dentro do manicômio de Barbacena, coisa que não consta nos livros de história que nós estudamos nas nossas escolas, que ninguém estuda. Quem eram as 60 mil pessoas que foram brutalmente, covardemente mortas no manicômio de Barbacena e em tantos outros que são mortos cotidianamente. E aí, com muita luta, a nossa sociedade consegue produzir um movimento que é um movimento antimanicomial, que, depois de fartos estudos, farta documentação demonstrando que os manicômios eram casas de horrores, que não serviam aos doentes, que não levavam saúde a doentes e nem à sociedade. O que fazia era isolar pessoas que podiam se comportar de uma maneira diferente. E, com essa diferença, nos alertava para aquele modo de vida que a gente vivia, quadradinho, que cabe em umas caixinhas. Não precisava ser daquela forma. Podia ser de outras formas. Que nós podíamos estar presentes nesse mundo, sendo felizes, vivendo, respeitando o próximo e sendo respeitados. Mas não. Essas pessoas são taxadas como doentes, como loucas, inseridas em manicômios, presas em manicômios, em uma prisão eterna,
porque como loucura não tem cura, então fica eternamente aí. E quem diz quem é o louco e quem não é o louco? O sistema. A elite que produz uma suposta ciência baseada nos seus paradigmas criados por elas próprias, que interessa a elas próprias que existem, nos padrões comportamentais criados por elas, que dizem para elas que é dessa forma que deve ser. Então, por exemplo, quando a Revolução Industrial precisava de operários, de escravos, mais do que nunca foi estimulada a procriação. E com o estímulo da procriação, o homossexualismo passa a ser alguma coisa horrenda. Porque o homossexualismo só traz prazer, não traz procriação, não traz filho, não serve a nada ao sistema. O que o sistema quer é mais gente. Para eu ter mais gente disponível trabalhando por um prato de comida. Hoje, na face da Terra, existem mais escravos do que existiam quando a escravidão era legalizada. Hoje, um dos 5 principais crimes cometidos na face da Terra, um dos 5 crimes mais rentáveis é o tráfico humano. E ninguém fala disso. Ninguém está preocupado com isso. O que estão preocupados com a população de rua. Mas é interessante, porque o governo, o Estado, ele não tem nenhuma política de prevenção à população de rua, para que a pessoa não tenha como única alternativa ir morar nas ruas. Mas quando essa população chega às ruas, todo mundo fica preocupado em tirá-los das ruas. Ué, por que não se trabalha antes para que eles não precisem ir à rua? Por que não se trabalha em políticas de prevenção? E aí, obviamente, dentro desse regime de vida em que quer inocentar o sistema, né, para culpabilizar o indivíduo, começa a se taxar a população que vive nas ruas ou como doente mental, ou como usuário de droga, mais uma vez, ou então como vagabunda, que não quer trabalhar mesmo, ele quer viver na rua. Né? É isso. E aí dizem que a população de rua, o problema da população de rua é porque não tem trabalho. Ora, mas como não tem trabalho para todo mundo, porque só alguns vão para as ruas? Porque não são todos os desempregados que vão para as ruas? Porque só poucos vão para as ruas? A gente pode pegar essa mesma estratégia, esse mesmo pensamento, e levar isso para o caso das drogas. Existe uma pesquisa financiada pela Unesco que demonstra que os locais no Brasil onde mais se difunde o uso de substâncias psicoativas, vulgarmente conhecido por drogas, que mais se comercializa drogas e que mais se difunde o uso de drogas, são nas instituições de ensino, seja no ensino médio, seja no ensino superior. Mas é engraçado, porque quando a polícia quer procurar drogas, ela sobe o morro, ela vai para as favelas, para os locais onde tem população com baixa renda. Ora, mas para consumir droga tem que ter dinheiro. Por que vou procurar droga entre os miseráveis? Cadê os consumidores? Existem diversas pesquisas feitas através de esgotos, e aí não é através de perguntas, porque os usuários de drogas eles são tão discriminados que eles têm medo de se identificar como usuários de drogas. Então, qualquer pesquisa que vocês lerem a respeito de usuários de drogas que for feita através de questionário, ela é falsa, porque as pessoas têm medo de serem identificadas. E aí as pesquisas são verdadeiras, que são feitas através de análise de esgoto. E quando se faz através de análise de esgoto, quando se faz através de valões, né, que servem de esgoto para as comunidades carentes, você vê que os traços de uso de drogas são zero. Quase nenhum insignificante. Agora, quando você vai fazer entre o esgoto dos bairros sofisticados, é muito alto. Recentemente foi feito em Porto Alegre. Se estima-se pelos esgotos dos bairros
mais nobres, mais ricos de Porto Alegre, 6,5% da população que mora naqueles bairros é usuária de droga psicoativa. Ninguém fala nada. São todos completamente abandonados pelo Estado, desde criança, adolescente, todos. Não existe nenhuma política pública a esse respeito. Ninguém está preocupado com isso. Se você for uma comunidade terapêutica, você não vai encontrar um único membro integrante das classes dominantes dentro da comunidade terapêutica. As comunidades terapêuticas repetem o perfil das nossas cadeias. Jovens, negros, mulheres, sem família. Existe um relatório feito em 2019 pelo Ministério Público Federal, a pedido do Conselho Nacional de Justiça. Eles visitaram todas as comunidades terapêuticas existentes no Brasil. Eu digo todas. Eu tenho esse relatório, posso disponibilizar lá. O nível de barbárie que é encontrado dentro das comunidades terapêuticas é algo assustador. Encontrado, vou repetir, em missão oficial do Ministério Público Federal. E sabe qual foi a providência que foi tomada com esse relatório? Nenhuma. Nem comida para traça ele serviu, porque ele ficou no virtual. Nós, do Observatório das Adições, estamos lutando para que esse observatório tenha consequência. E, como eu disse para vocês no início, estamos lutando para que dê esse ingresso no Tribunal Internacional de Direitos Humanos, exigindo que aquele relatório seja levado a sério. Mas não é levado a sério. E por que não é levado a sério? Porque, se você for ver os donos das supostas comunidades terapêuticas, vocês vão descobrir que a sua grande maioria pertencem a deputados evangélicos. E é através das comunidades terapêuticas que o governo federal compra o voto desses deputados evangélicos. No ano passado foram destinados, ou seja, esse ano foram gastos 800 milhões de reais como comunidades terapêuticas no Brasil. E como essas comunidades terapêuticas são consideradas ambientes religiosos, elas não estão sujeitas a nenhuma lei brasileira. Porque, como é livre a prática religiosa, elas não estão sujeitas à fiscalização de nenhum órgão fiscalizador brasileiro. Nem dos médicos, CRM, nem de psicólogos, nem de nenhum. E aí as comunidades terapêuticas ainda ampliaram o seu público de atendimento. Não são só mais usuários de drogas, são também pessoas em processo de depressão, doentes mentais, idosos, que são abandonados por suas famílias lá dentro. E ainda por cima, né, atualmente, as comunidades terapêuticas agora ganham dos dois lados, porque não só elas são subsidiadas pelo governo federal, como também os seus usuários, e algumas delas têm que pagar. Em alguma delas é exigido que a família assine um contrato de 6 meses de duração, ou seja, se o usuário sair no segundo mês, a família tem que continuar pagando, mesmo que o usuário tenha tido alta. E ninguém pode denunciar, porque, se denunciar, o usuário é submetido a castigo físico, a estupro e tudo mais que se possa imaginar. Então, se justifica a existência de comunidade terapêutica para se poder ter votos no Congresso Nacional que aprovem medidas e leis desejadas pelo governo federal. E esse governo federal atual, do governo Lula, do qual eu votei e votarei de novo nas próximas eleições, porque eu acho que, dentre as pessoas, estas pessoas, esse é o melhor. Né? Então, do governo Lula, repito, né, ainda criou um setor dentro do Ministério do Desenvolvimento Social para apoiar as comunidades terapêuticas, legitimando tudo que é feito lá dentro. Mas, se tudo isso não fosse suficiente,
Ainda existem inúmeros estudos, como esse do Bruce Alexander, com o Parque dos Ratos, que demonstram que o aprisionamento de pessoas só acirra a diferença existente deles próprios. Estima-se que a internação involuntária, seja num hotel 5 estrelas, ou seja num manicômio ou numa comunidade terapêutica, só produza efeitos efetivos em 2% das pessoas lá internadas. 98% dos efeitos são deletérios, danosos, agravam. Acaba de sair uma pesquisa muito interessante que demonstra que as pessoas internadas obrigatoriamente, sem a vontade delas, contra a vontade delas, acabam assumindo e moldando a sua personalidade de acordo com a personalidade, de acordo com a moral existente ali naquele lugar que ela está. Ela vai sendo amoldada, vai perdendo as suas características. Então, por causa disso, nós do Observatório estamos fazendo essa sequência de debates em torno dessa questão, né, demarcando os espaços nos quais nós entendemos que é possível criar alianças e nos espaços para os quais nós entendemos que é necessário um combate minuto a minuto, dia após dia, até que eles não existam mais, como as comunidades terapêuticas e qualquer outro lugar que encarcere, que iniba a liberdade do ser humano. Alguém tem alguma questão? Pois não, Edu? Edu? Boa noite, camaradas. Boa noite, Paulo. Boa noite, Edu. Posso fazer um comentário em cima da fala? Vários. Bora lá. Muito. Bem-vindo. Todos são Obrigado. bem-vindos. Obrigado. Então, boa noite, camaradas. Meu nome é Eduardo Real. Eu sou pessoa que passou muitos anos dentro de comunidade terapêutica. E eu passei por todos os horrores que está, por exemplo, contido no relatório do Conselho Federal de Psicologia dentro desses espaços. Foram em torno de 14 comunidades terapêuticas. E eu passei por muita violência e também vi muita violência, né? E hoje eu estou na luta antimanicomial e eu estou com bastante aqui coisas na cabeça para falar, até porque nesse último feriado eu estive lá no Museu das Imagens do Inconsciente, que fica dentro do Instituto Nice da Silveira, que é um espaço que está no antigo manicômio psiquiátrico Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro, né? Que foi um grande manicômio que encarcerou centenas de milhares de pessoas desde a época de Dom Pedro, né, onde a prática da lobotomia era comum, onde a prática do eletrochoque era comum, onde a prática da aplicação de altas doses de insulina em pessoas neurodivergentes era comum, e também foi onde Nice da Silveira se negou a apertar o botão do eletrochoque e acabou sendo jogada para um espaço onde existia um tipo de laborterapia, que era lava-pano e lava-prato, e ela transformou aquele espaço num espaço de arte, né, e criou aí uma nova ciência do cuidado. Então, é bastante emoção ter voltado ao manicômio, né? E aí eu vou
aqui para concluir, fazer um comentário em cima da questão desses estudos que o Paulo trouxe, né, do Bruce Alexander. Eu vou citar também aqui o psicólogo e psiquiatra Carl Hart, que ele atua lá em Nova York. Eu não lembro de onde ele veio, mas ele é norte-americano, é um homem negro, e dentro da psiquiatria é uma coisa que já é rara, né? E aí, nos estudos do Dr. Carl Hart, ele fez uma pesquisa muito ampla com pessoas usuárias de crack, né? E ele chegou na seguinte conclusão: que todos esses usuários não... Edu, Oi. tua voz está falhando. Tira a tua imagem para não sobrecarregar a tua internet, que vai melhorar. Continua sem voz, Edu. Espera um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, sai um pouquinho, vou ver se tem mais alguém querendo falar, e depois você retorna quando tua internet retomar. Ok? Tem mais alguém que queira fazer alguma colocação? Pois não, Wagner? Olá, boa noite a todas as pessoas. Eu sou Wagner, sou Wagner, psicólogo. você pode botar a tua imagem também, Wagner. Ah, tá. Boa noite. Bem-vindo, Wagner. Obrigado. Eu sou Wagner, sou psicólogo, estou em Aracaju, com uma trajetória no SUS e passando por diversos serviços. E uma das sugestões é que dentro do próprio governo federal é sabido dessa contradição no momento de reativação dentro do Ministério da Saúde, da rede de atenção psicossocial, da coordenação né, de atenção psicossocial e álcool e outras drogas, ao tempo que dentro do Ministério do Desenvolvimento foi criado um departamento das comunidades terapêuticas. E essa é uma contradição legal que vem lá do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack, quando na reorganização surgem os serviços de caráter residenciais transitórios. E no âmbito da saúde surgem as unidades de acolhimento, e no âmbito da assistência social, exatamente para não serem caracterizados como serviços de saúde, o convênio com as comunidades terapêuticas. Não sei como exatamente a gente pode estar pensando, mas um é tensionar a diminuição mesmo de financiamento e um posicionamento do governo federal cada vez mais restritivo às comunidades terapêuticas. E uma outra colocação que eu queria fazer é que para a gente que trabalha, que atua dentro da rede de serviços, a gente precisa ter a clareza de que cada vez que a gente não consegue cuidar de uma pessoa, encaminha para o internamento, ou sugere que algumas pessoas não têm jeito, a gente reforça, teoricamente, a necessidade desses serviços que dizem que dão jeito sem dar, e a gente vai abrindo margem para o sucateamento dos nossos serviços, né? Então, era de fazer essas duas provocações, assim. Uma de como é que a gente pode tensionar, né, os ministérios para esse... diminuir financiamento até, quem sabe, um dia zerar, e a outra é que a gente possa refletir sobre as nossas práticas e entender que provavelmente não existe pessoa sem chances de cuidado. É só uma questão da gente rebolar bastante, e é uma responsabilidade nossa para encontrar outras alternativas. Obrigado. Muito bem-vindo, Edu. Wagner. Edu, sua vez. Edu, você pode voltar. Certo, obrigado, camaradas. Então, vamos lá. Só dando continuidade aqui, eu acho que vim mais perto da internet.
tem um pesquisador norte-americano, psicólogo e psiquiatra, um homem negro, norte-americano. Você já falou isso do Carl Hatch, nós escutamos bem, Edu. Não precisa repetir, não. Certo. Que fez uma pesquisa muito semelhante à do Bruce Alexander, e ele chegou à seguinte conclusão. Pessoas usuárias que era oferecido para elas uma pequena quantidade de dinheiro para que elas não fizessem o consumo, elas geralmente não aceitavam. Mas quanto mais se oferecia, quanto mais se aumentava essa quantidade de dinheiro oferecida, né, mais essas pessoas conseguiam se conter naquela vontade que se diz incontrolável, né, de fazer o uso. Mesmo que essa grana ela fosse dada apenas no final da pesquisa, depois de muitos meses. E isso a gente chega num resultado muito parecido com o que o Bruce Alexander chegou no experimento dos camundongos, né? E também muito parecida com experiências que tiveram em outros países com políticas de redução de danos, ou até a experiência que teve aqui em São Paulo com o programa de braços abertos, se eu não me engano é esse o nome, um programa que teve no governo Haddad, né? Que aumentar o potencial de interação social das pessoas que fazem uso problemático é um caminho muito mais vantajoso do que encarcerar. Lembrando que as comunidades terapêuticas, assim como todo equipamento asilar ou manicomial, né, são equipamentos de cárcere, onde o cuidado ele é padronizado, né, se padroniza tanto o comportamento quanto o pensamento, através das ideologias impostas dentro desses equipamentos de cárcere, né? Eu lembro praticamente todas as comunidades terapêuticas que eu passei, né, a gente tinha que levantar, ir para um culto obrigatório, né? Se não fosse para esse culto obrigatório, a gente tomava punição, os horários de comer eram iguais para todos, de banho, de dormir, e aquele padrão militar. Isso é muito distante da realidade da população, que é diversa. Não se respeita a individualidade de cada um. Não se respeita o ritmo nem biológico, nem de pensamento, nem sociocultural de cada um dentro desses espaços. Tudo é imposto. Então, a gente está falando aí de uma política falida, de equipamentos falidos. E aí, bem lembrado, Paulo, que você falou da questão do Departamento de Comunidades Terapêuticas dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, mas é importante lembrar também que acabou de ser entregue o plano plurianual pelo governo federal aos congressos, né? Ao Congresso, na Câmara dos Deputados e ao Senado. E nesse plano plurianual não existe uma política de saúde mental bem definida. Existem coisas generalistas ou extremamente pontuais, como é em relação aos centros de convivência. Mas, para surpresa de todos, ou não, né, existe ali na política de drogas, sobre pessoas usuárias de substâncias, né, ali, em uma página, essa política está descrita, né, em uma página apenas, e ali está a diretriz que está é fomento à comunidade terapêutica, né? Não só a comunidade terapêutica, todo tipo de serviço asilar. Isso é muito, muito preocupante.
A gente fez uma carta como 5ª delegação da Conferência Nacional de Saúde Mental, né, que não entrou na política nacional. A gente fez uma carta, ela está circulando, e a gente encaminhou para o Ministério da Saúde, para o Conselho Nacional de Saúde, para o gabinete do próprio presidente, chamando para um diálogo, né? Porque a gente quer saber onde as propostas e diretrizes que são majoritariamente antimanicomiais, antiproibicionistas, pelo cuidado em liberdade, vão entrar na política de governo, né? E, bom, por enquanto é isso. Eu tinha também aí um Edu, apontamento, né? Mas eu falo em outro momento sobre o Fórum de Saúde Mental que rolou esse fim de semana. Obrigado, gente. super obrigado, Edu. Cristiane, você quer... Cristiane? Oi, Paulo, boa noite. A Boa noite. Cristiane é lenta aqui na Não, tecnologia. Está tentando problema achar o nenhum. microfone. Boa noite a todos e todas. Bom, eu escutei um psicólogo e um rapaz que teve toda uma trajetória em comunidade terapêutica, que está na luta, né, antimanicomial, e você, Paulo, trouxe questões políticas que são muito importantes, e eu quero ter uma fala curta, assertiva, porque tem muita gente para se expressar, e eu não queria particularizar, tirar do político e do coletivo e colocar uma questão como se ela fosse privada, como se ela fosse particular, mas talvez falar um pouco da minha angústia, né, que acredito represente a angústia de outras pessoas, que eu vou usar a última fala, a última expressão do Edu, que é o cuidado em liberdade. Há algumas semanas eu me expressei, eu tenho um filho que tem questões com adicção, desde os 15 anos, né, com cocaína, aos 17, mais ou menos, ele entrou para o crack, numa tentativa nossa, né, de reduzir o dinheiro para ele comprar o pó, ele, obviamente, foi para o mais barato. E, assim, ele tem uma trajetória de uso de 15 anos. Nesses 15 anos, talvez, Edu, tenha passado por 15 situações asilares diferentes, em espaços diferentes, em tempos diferentes, desde uma desintoxicação rápida de 15 dias a lugares particulares pagos por convênio, né, de AA, NA, de 45 dias, desde a comunidades terapêuticas, porque o convênio parou de pagar, e meu dinheiro todo foi embora, e ele chegou sim, apesar de ser branco e de classe média, eu sou psicóloga, ele chegou, por último, agora, as duas últimos processos, uma comunidade terapêutica, numa clínica, inclusive, particular, ele foi enviado para um manicômio, da onde eu só consegui tirar 30 dias depois. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a minha angústia é imensa, sendo eu contra qualquer tipo de cerceamento, sendo eu absolutamente contra qualquer tipo de cárcere, ter tido que colocar meu filho nessa situação para tirar da mão do traficante, para tirar de uma psicose pós-cocaína de cima de uma janela. E muitas vezes era assim, eu só queria um lugar para ele voltar, para sair daquela psicose, para algo poder trazê-lo de volta à realidade para a gente continuar. E eu não achava lugares que pudessem desintoxicar, que não fossem clínicas onde tem todo tipo de atendimento, como se pode imaginar. Então, a minha grande questão é como cuidar em liberdade de alguém que está fora da capacidade de cuidar de si mesmo, que já vendeu todo o armário, ou já vendeu toda a casa e todos os pertences quando foi morar sozinho, né, onde está numa situação de vulnerabilidade absoluta, né, e tentei, vale a pena dizer que nesse processo todo, a redução de danos, muitas vezes, com a cannabis, né, prefiro chamar assim, porque chamar maconha por todo o preconceito que a palavra traz. Foi uma briga familiar, inclusive,
tentar essa redução de danos, mas ele terminava em algum momento que ele trocava a própria cannabis pelo crack, porque, enfim, é muito, não sei como age aí no sistema de recompensa. Então, eu tenho três questões. Uma, será que a dependência química não existe mesmo? Será que alguns cérebros não têm uma dependência maior? Tudo que meu filho tocou desde o início foi compulsivo, absolutamente tudo. Desde o primeiro gole de álcool, o primeiro cigarro de maconha, tudo foi compulsivo. 2, como cuidar em liberdade de uma pessoa que está perdida de si. E 3, como a família faz, porque é uma angústia muito grande você não conseguir trazer um filho, tentar, vamos lá, vamos no CAPS, vamos lá, vamos conversar com o psicólogo, vamos lá, vamos tomar só uma medicação. Por favor, me deixe ele ajudar sem ele prender. E você não consegue. Aí o sujeito sai, já vendeu metade do armário dele, já vendeu todos os instrumentos musicais que ele tinha. Então, é muito complicado, muito, muito complicado, quando a família não vê saída. Eu tenho todo o tempo que meu filho ficou internado, todas as 15 vezes, era mesmo todas as manhãs eu acordava, eu dizia que eu tinha uma pata de elefante no meu peito, porque era como se eu estivesse salvando ele de um leão no pescoço, botando ele com outro leão no pescoço. Né? Hoje ele está aqui. Depois ele teve uma depressão profunda por uma separação, e aí foi muito complicado, porque aí ele foi de clínica para clínica, né? Por isso mesmo que o governo não paga mais, foi para clínica, depois ele caiu nessa comunidade. O que acontece? Ele hoje está aqui, não está me escutando, está fumando a cannabis dele, com minha briga comprada, vai fumar em casa sim, né? Eu não moro só, então eu tenho que comprar essa briga aí, fumando compulsivamente, porque tem uma compulsão, eu acordo todos os dias com medo dele não estar em casa. Né? Acordo todos os dias com medo de perdê-lo novamente. Eu sei que isso aí é uma questão minha, não é dele, mas só fechando. Eu não vou desistir de tentar a redução de danos, eu não vou desistir de tentar o tratamento ambulatorial, eu não vou desistir de estar com ele nessa luta, eu não vou desistir, isso para mim é muito claro. Sou da Bahia, vou no terreiro, tenho o meu guia, desço meus orixás na cabeça. Mas é muito difícil para a família, quando a gente não tem opção e vê um filho nessa condição. Então, assim, fechar as comunidades terapêuticas é um caminho. As clínicas vão ganhar muito, e os convênios vão enriquecer, porque as famílias vão pagar qualquer convênio para o meu filho morrer na mão de um traficante. Então, a gente tem uma situação muito complicada, era isso que eu queria dizer. Eu não sei quando eu vou conseguir me livrar da culpa, porque ele me traz situações horríveis. O que eu digo a ele é, me perdoe no que eu não pude fazer diferente. Eu estou do seu lado, é a única coisa que eu posso dizer, né? Me perdoe no que eu pude fazer diferente. Mas é uma situação complicada, é isso. Cristiane, eu queria ter uma rápida conversa com você, primeiro aqui, né, com o grupo, e depois uma demorada conversa, se você quiser, nós dois, no privado, em particular. Primeiro, assim... Eu lhe agradeço o convite ao particular e teremos, sim. Eu fico te aguardando, Cristiane, né? Eu até te pediria um favor, Cristiane, para você, agora, me mandar uma mensagem, no particular, para você se identificar, uma mensagem de zap. Porque, como são muitas pessoas no nosso grupo, eu acabo me perdendo depois. Mano, sim, tá? pode deixar. Enquanto a gente está conversando, você, por favor, mande essa mensagem. Ok, bom. E todas as outras pessoas que quiserem conversar a esse respeito, sobre esse tema, estão convidadas a participar e terem essas conversas. Mas, Cristiane, vamos lá. Quanto à questão da culpa, Cristiane, existe... Não, por favor, mantenha a sua imagem. Não tire a sua imagem, não. Existe dentro do ideário, dentro de todos nós, o desejo de um Deus. Desejo esse desse Deus que seria soberano sobre tudo. E esse Deus teria criado tudo aquilo que existe no universo. Pois veja só, seja por pretensão
nossa, ou não, ou por arrogância nossa do ser humano, nós estamos sempre tentando consertar o que Deus fez. Nem Deus foi perfeito. Nem Deus foi capaz de criar uma humanidade que te poupasse desse sofrimento que você está tendo. Então, assim, você querer, e é perfeitamente razoável e compreensível você falar de culpa, né? Porque é atribuída a você, mulher, pela sociedade que nós vivemos, a questão de como está seu filho, quem é seu filho. A você, mulher, se reproduz um ditado perverso que diz que se reconhece a árvore pelos frutos, então se reconhece a mulher pelos filhos, né? Como se os filhos fossem algo pura e simplesmente decorrente de você, o que não são. Tem o pai, a família, a sociedade, tudo que o cerca, além das suas escolhas próprias. Então, você se sentir culpada faz parte dessa ideologia da sociedade que nós vivemos. Mas, ao mesmo tempo, faz parte também dessa ideologia da sociedade que nós vivemos, que quer dizer que Deus é a nossa imagem e semelhança. E que você, portanto, teria que ser mais do que uma deusa, de ter tido um filho perfeito, né? Onde esse padrão de bem-sucedido fosse acalentado. Infelizmente, para você, Cristiane, a culpa não é sua. Uhum. Eu queria, Paulo, Isso. só te interrompendo, Eu duas juro que eu estou observações. terminando, eu juro que eu estou Tá. terminando. Infelizmente, Cristiane, a culpa não é sua. Existem milhares de outros fatores ao redor de todos nós que interferem também nas nossas vidas. Pois não? Só duas observações que o Ari levantou a mão. Uma, eu sou psicóloga com formação em psicanálise, o que aumentou muito a minha angústia, porque eu vi mais de uma vez, 1000, corte o cordão umbilical. Só que cortar o cordão umbilical, e eu vi muitas vezes isso de psicólogos de clínica, e na comunidade terapêutica isso ficou claro para mim, deixe seu filho conosco. Cortar o cordão umbilical era uma narrativa de abandono, porque ao abandoná-lo, ele seria um cliente bem remunerado. Então, é muito, muito angustiante, ainda mais para as mães, porque se ouve muito, se a psicanálise fala da ausência do pai, né, que a drogadição estaria aí pela ausência do pai, pela falência da lei paterna, seja lá o que for, sempre recai sobre a mãe a tentativa de ajudar, como não ter cortado o cordão. E, para concluir, meu filho, a minha culpa foi de tê-lo internado, não ter conseguido ajudá-lo sem internação. Mas não tenho nenhum sentimento de culpa pelo que meu filho é, porque ele é uma das pessoas mais bonitas que eu conheço. Você, no início, falou da sensibilidade, e eu vi, porque eu me internei num dos lugares onde ele ficou. Eu me internei. E o convênio, eu botei um atestado como depressão e me internei. E eu tive a oportunidade de conhecer o número incrível de pessoas que estavam ali. Eram artistas, como meu filho é músico. Ou eram artistas, ou eram escritores, ou eram pintores, eram pessoas de uma sensibilidade diferente. E acho até que a busca da anestesia que meu filho fez durante muito tempo foi por não se adequar a uma sociedade como a nossa, né? É muito duro a existência para algumas pessoas. Então, eu compreendo, inclusive, quando ele se anestesia. A minha angústia é só que ele... É só quando ele me diz, obrigado, mãe. Obrigado. Quando ele, né, volta a si, que ele diz obrigado, eu sempre digo a ele, fica contigo. Mesmo que você não fique comigo, mas fica contigo. Tenta não perder você de você. Porque é só isso que vai te salvar. É você não se perder de você. O resto, manda as favas. Então, era isso. Olha só, Cristiane, então, continuando nossa conversa, nossa introdução aqui, né?
é o seguinte: você está falando, nesse momento, olhando aí na tela do teu computador, o primeiro homem na história do Brasil que conseguiu guarda compartilhada em regime litigioso, na justiça. Eu tenho um livro, se você entrar lá no site do Observatório, você vai descobrir um livro que eu organizei sobre exercício da paternidade, publicado em 1996, que tem um artigo que falava exatamente sobre isso, que é base, inclusive, para a construção dessa teoria da ausência da figura paterna na adolescência como indutora ao uso abusivo de drogas psicoativas. E olha, você está falando também com um homem que tem um filho que durante 16 anos foi internado 24 vezes, sendo que dessas 24 vezes, 3 foram em manicômios judiciais. Uma foi uma internação promovida pela mãe e as outras 20 por mim. Sabe esse homem que acabou de falar tudo isso sobre comunidades terapêuticas? Pois é, eu internei meu filho 20 vezes. Internei meu filho 20 vezes buscando ele nas ruas, com ambulância de bombeiro. Hoje meu filho mora comigo. E sabe o que todo dia de manhã ele me manda? Bom dia, meu pai querido. Muito obrigado. Eu estou te contando a minha história para você entender por que eu estou aqui. E além de entender por que eu estou aqui, para te mostrar que vale a pena, viu? Se um dia você vai descobrir que seu filho te ensinou muito mais do que você podia aprender. Obrigada, Paulo. Isso eu não tenho dúvida. Eu não seria quem eu sou se não fosse ele. Isso, exatamente, Cristiano. Eu seria uma burguesinha muito da burguesinha, muito da alienada, eu não tenho a menor dúvida. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde ele me levou. Isso. E para terminar, nunca se esqueça que, dentre todas as categorias profissionais, as que mais usam drogas psicoativas são os médicos. E dentre todas as categorias dos médicos, entre anestesistas, clínicos, cirurgiões, psicanalistas, etc., psiquiatras, etc., etc., os que mais usam drogas são os anestesistas, aqueles que trabalham com drogas, aqueles que sabem exatamente qual o efeito das drogas. São os que mais usam. Sabe por quê? Para muita gente, as drogas é uma solução, não é um problema. O problema é viver neste mundo insuportável. Então, parabéns pela tua coragem. Fique com a gente. Ficarei. Você é muito bem-vindo aqui, viu? Semana que vem eu leio um poema, eu escrevi um livro que dediquei a ele. Então, Semana que vem, se me permitirem, eu leio. está aqui sempre permitido. Esse espaço é um espaço para nós mesmos, Cristiano, para ler poemas, para publicar livros. Publique lá o seu livro lá no nosso grupo. Vai ser muito bem-vindo. Gratíssimo. Eu fico aguardando seu telefonema, Ok. seu contato. Obrigada. Tá? Obrigada. Você tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, só obrigada mesmo. Muito obrigada. Obrigado a você também, viu? Muito obrigada, viu? Mais alguém tem alguma coisa que queira falar? Mais alguém aqui quer falar alguma coisa? Ari? Ou não, Ari? Bem-vindo, Ari. Todos precisamos. Oi, boa noite. Bem, eu sou Ari, eu sou do Rio, sou psicólogo. E ainda me emociono, apesar de tanto tempo de estrada,
trabalhando no SUS, trabalhando em CAPS-AT. Ainda me emociono com relatos como esse, com situações tão dramáticas como essa. Bem, eu estava aqui assim pensando um pouco de poder contribuir, só de apontar aqui a complexidade não só da relação entre as drogas e a sociedade, como o Paulo assim bem apontou um pouco algumas linhas, né, algumas dessas características da relação entre drogas e sociedade, como é complexo. Mas as pessoas também são muito complexas. A singularidade delas é realmente de uma riqueza tão grande e, ao mesmo tempo, apesar de toda essa riqueza, também com momentos de muita confusão, de muito horror e angústia, e esse é o nosso grande desafio, né? Mais do que a gente lutar contra as comunidades terapêuticas, que é um sistema que vem aí de encontro com, enfim, uma forma capitalista e neoliberal em que estamos inseridos e nos quais o sofrimento, de uma certa forma, é uma promessa de acabar com o sofrimento, mas ao mesmo tempo produz esse mesmo sofrimento. Ao mesmo tempo, são essas pessoas que nós vamos cuidar. Então, enfim, eu queria só dar essa contribuição da complexidade da coisa que não está só na sociedade, mas cada pessoa também é uma complexidade em si mesma. É só isso. Obrigado. Obrigado, Ari. Você tem toda a razão. Cada pessoa é única e é um universo, né, Ari? Não existe uma singularidade, uma coisa tão simples assim. É um universo enorme. Pois não, Brito? Boa noite a todos, todas e todos. Brito, se você quiser, pode abrir sua câmera. Então, viu? eu tô no escuro aqui. Eu estou Tá no bom. escuro. Eu descobri hoje que eu sou da geração sanduíche. Vocês sabem o que é isso? É sanduíche? Não. É quando você cuida dos pais idosos e dos filhos. Eu não sabia que tinha isso. Meus pais moram comigo aqui. Eu não sabia, passou no jornal hoje. Aí minha esposa acabou de sair para cuidar do pai dela e minhas crianças estão aqui cochilando aqui do meu lado. E assim, gente, eu tive o vício do sexo, né? Do sexo que eu falo, da pornografia, vamos dizer assim. Eu era viciado em massagens, em pornografia praticamente. Eu era um cara complicado nessa área. E eu tô com uns 49 anos hoje, e na época eu lembro que na adolescência, juventude, eu não usei nenhum tipo de drogas listas ou ilícitas. Por exemplo, álcool, bebida alcoólica, ou tipo de droga eu não usava porque eu tinha um medo. Tinha um medo porque vamos dizer assim, conscientemente, consciente não, mas normalmente eu cometia algumas coisas erradas em relação ao sexo, por exemplo, porque eu ficava pensando, nossa, se eu beber, então, meu Deus, né? E foram momentos muito difíceis. E aí, quando chegou em 2007, minha esposa não está aqui agora, posso até falar mais tranquilo sobre isso, porque eu não gosto de tocar muito nesse assunto, por causa dela. Quando, em 2007, porque eu achava que a droga, quando eu estou falando de droga, eu sei que droga é muito complexo, né? O cafezinho é uma droga, né? Mas dependendo de como que se usa, né? Mas falando das drogas ilícitas, eu achava que não era um problema meu. Eu achava que não era um problema meu. E a minha esposa, a primeira esposa, ela já tinha um certo acolhimento, assim, as pessoas passavam na rua de casa pedindo ajuda, ela ia lá, conversava. Eu ficava mais na minha. Aí, em 2007, depois ela no serviço dela, ela ajudou uma pessoa em situação de rua, tal,
um cara adicto, né? Uma pessoa adicta. E aí o cara aproveitou da boa vontade dela, depois invadiu a casa, que ela estava uma casa de uma família, aí assassinou ela com com 3 facadas, né? E a outra empregada da casa do lado, foi uma coisa muito impactante, assim. E eu fiquei muito revoltado na época, fiquei muito revoltado, eu tenho uma filha hoje de 28 anos, tenho netos já, e a Mariana tinha 12 anos na época. E o que acontece? Aí que acontece, né? A partir disso, eu fiz a experiência de ir na rua, de começar, porque eu queria saber o que, sabe, eu tava com muita raiva, eu descontei minha raiva num cara que no semáforo pegou, pediu um dinheiro para mim, eu falei que não tinha, falou, se a gente rouba, acha ruim. Aí eu dei um murro nesse cara, aí eu chorei muito, porque ele não tinha culpa do que aconteceu comigo. Aí eu comecei na rua diariamente. Eu não entrei em depressão. Depressão eu não entrei, até achava que tinha entrado, mas hoje eu sei que é depressão, né? Não por mim, por outras pessoas que eu convivo, então eu sei que eu não entrei. Entrei numa situação de tristeza profunda. E aí eu comecei na rua. Comecei a frequentar a rua, no início, com a Toca de Assis, que eram os religiosos, são os religiosos, existem até hoje, de maneira assistencialista, né? Mas eu comecei a frequentar a rua todo dia. Eu fiquei 1 ano sem trabalhar. Isso foi em 2007. E até hoje eu faço, de certa forma, um trabalho com pessoas em situação de rua. Só que hoje é outra pegada. Hoje é luta por direitos, né? Sou apoiador do MNPR, é outra pegada. Só que eu frequentei muito também essas clínicas terapeutas, fundamentalistas, religiosas. Na época eu tinha uma outra visão. E uma coisa que eu percebi desde 2007 até hoje, conversando com, eu não sei dizer quantos homens em situação de rua que eu já conversei, e alguns eu fiz muita amizade de amizade mesmo, sabe? Porque assim, eu falo para vocês, né? Tinha pessoas que na época me criticaram muito, pessoas me criticaram muito por eu ir na rua, porque não compreendia a minha esposa ser assassinada, pessoa em situação de rua, e eu na rua. E muitas vezes tinha algumas fotos, eu nunca fui ficar postando foto falando que está fazendo bem, não. Tinha pessoas que não entendiam. Só um padre, muito amigo meu lá em Campinas, que entendia. Por quê? Eu tirava foto com eles, com alguns irmãos em situação de rua, e eles queriam. Eu nunca fui um cara de tirar foto, tipo, aparecer, não. Só que eu sabia, porque eu ia para a rua num caco, eu ia mal, chorando, revoltado, querendo morrer igual a Creu. Eu queria morrer igual a Creu. Durante o primeiro ano, exatamente, eu fui em muitos lugares perigosos de Campinas. Eu moro em Taubaté, mas durante Campinas, porque eu queria morrer igual a ela. A minha cabeça é essa, morrer igual a ela. Depois eu fui mudando meu pensamento. Mas assim, é porque eu tirava fotos no início. Porque eu ia na rua. Aqueles irmãos em situação de rua mudaram meu modo de pensar, meu modo de ver a vida. As mulheres em situação de rua, a qual eu tenho um carinho especial para as mulheres em situação de rua, porque era um cara que olhava as mulheres em situação de rua e julgava. Não para os outros, mas minha cabeça ficava, eu julgava internamente. Mas na rua, ouvindo as mulheres, conversando, estando junto com eles, ainda mais que eu sou um homem preto, pobre, eu era muitas vezes, até mesmo por padres, eu era assim visto como pessoa em situação de rua também, mas não estava em situação de rua, eu não tenho vivência de rua, estava com eles, mas eu era visto. Então, um pouquinho eu passei na rua também, alguns preconceitos, como se eu tivesse em situação de rua. Mas assim, uma coisa que eu percebo, o que o senhor falou, senhor Paulo, professor Paulo, olha, de tantos, não de todos, mas da maioria de tantos homens que eu conversei em situação de rua, que eu fiz amizade, que eu criei vínculos, chega um certo momento que eles comentaram essa relação paternal. Essa relação paternal, eu ouvi homens que, eu tenho 49 anos, 60 anos, lembrando coisas da infância com o pai, abandono, palavras malditas que alguns pais disseram, e olha, é algo, isso que fez eu fazer minha fala aqui. Isso que o senhor falou sobre o lance paternal, isso, olha, não todos, com certeza, mas a maioria, não sei quantos homens que eu já conversei nesses anos, falam, em certo momento que você cria um certo vínculo, tem esse lance paternal que ficou marcante de maneira negativa.
e às vezes positiva no sentido da perca, né? Que às vezes tinha aquele pai herói, aquele pai amigo também, que o filho também não aguentou. Perder o pai foi algo que excepcional, né? Mas é isso, gente. São tantas coisas sobre esse assunto, mas embora eu venha da parte do assistencialismo, não sou contra o assistencialismo, porque eu sei muito bem que um cobertor salva uma vida, um prato de comida ajuda demais quem tem barriga vazia, mas hoje eu sou luta por direitos, bato de frente, sou luta por direitos, sou a favor da luta anti-manicomial, tem até vídeos que eu já fiz na internet, postado aí, né? Eu tenho esse pensamento de lutas por direitos mesmo, mas é isso, gente. E agradeço pelo convite, por participar, poder assistir essa live, eu não conhecia esse grupo. Entrei hoje com o Paulo, deixou eu entrar no grupo, agradeço pela acolhida, viu? Ótima noite, ótima semana para vocês. Você é muito bem-vindo, Brito. E se quiser continuar essa conversa comigo, faça contato comigo no privado. Tá? Obrigado. Adriana Neto e Marta, vocês duas também estão convidadas a me ligarem e a gente continuar essa conversa. Tá? Depois. Bem, alguém quer colocar mais alguma coisa? Alguém tem mais algo a falar? Só queria falar uma coisinha, só para completar, só para rapidinho. Olha, e uma coisa, eu falei sobre o meu vício das drogas, do sexo, não que não exista, eu sei, hoje em dia, eu sei me vigiar, me controlar, graças a Deus. Mas, sabe, eu vou falar para você, graças a Deus, e falo isso graças aos irmãos em situação de rua, viu? A rua é preciosa demais, gente. Até me emociono aqui. Até me emociono porque é muito preconceito em cima das pessoas em situação de rua, sabe? E nossa, eu estou emocionado porque eu conheci muitas pessoas em situação de rua maravilhosas, amigos mesmo, pessoas que, nossa, é difícil até falar, que hoje já não estão no meio de nós, né? Mas assim, Jesus, eu sou católico, não sou fundamentalista não, respeito todas as religiões, mas no caso meu, que sou católico, né? Tento ser católico, pelo menos, foi através da população em situação de rua que eu consegui me livrar dos meus demônios, vou dizer assim, dos meus traumas, das minhas dificuldades, né? Só para finalizar, viu? Então, hoje eu tenho minha luta, eu sei aonde pisar, sei como me comportar, tenho minha força, mas eu devo isso tudo a Deus e à população em situação de rua. E eu não tenho nenhum trauma em relação à minha primeira esposa, que foi assassinada, porque foi uma pessoa que tirou a vida dela, né? Foi uma pessoa que tirou a vida dela, não foi todos, porque a população em situação de rua é generalizada, infelizmente, é muito generalizada. Obrigado, viu? Desculpa o desabafo. É muito bem-vindo aqui. Esse é o espaço exatamente para isso, para a gente trocar, construir conhecimento com isso, né? Só uma observação pequena. Adriana e Marta, vocês, por favor, se quiserem continuar essa conversa comigo, por favor, me passem uma mensagem de zap ainda hoje, para amanhã eu poder identificar quem é, tá? E a gente poder continuar essa conversa. Bem, se mais ninguém tem alguma coisa a colocar, eu queria colocar algo que a gente retorne para a parte teórica e para vocês poderem entender um pouco como é o nosso trabalho no observatório. Né? Nosso trabalho, ele parte do princípio em que adição é tudo aquilo que a gente introduz, adiciona à nossa vida, e por isso o nome é adição, e ao tentar subtrair, a gente não consegue. Então, eu vou dar um exemplo bastante simplório do que seria uma adição. Né? Imagine que você teve uma fratura de joelho bastante séria, teve que fazer uma cirurgia, e aí, nessa cirurgia, você teve que engessar a sua perna. E para engessar a sua perna, você ficou muito tempo com a perna engessada, e para poder se locomover, você usava uma bengala.
E aí você adiciona a bengala à sua vida. Depois você vai tirar o gesso. E ao retirar o gesso, você continua tendo que manter a bengala para te ajudar a andar. Aí você quer retirar a bengala da tua vida porque você quer voltar a andar sem a bengala. Para isso você precisa de ajuda, para desenvolver um tratamento com a sua perna de tal maneira que ela recupere os seus movimentos iniciais, seus movimentos antes do machucado, e aí você possa andar sem a bengala. Mas fazer esse tratamento para recuperar a mobilidade do joelho passa por sentir dor, passa por sentir angústia se vai recuperar ou não, passa por sofrer. E muitas vezes acaba o desejo de voltar a andar e se prefere continuar com a bengala. Então, dentro do processo de recuperar os movimentos da perna, né, a recaída, o retorno ao uso da bengala como algo bom, como uma solução, faz parte. É assim com toda a nossa vida. Então, a adição para nós é tudo aquilo que a gente adiciona às nossas vidas e para subtrair da vida. Quando a gente tem o desejo de subtrair, a gente precisa de auxílio de alguém além da gente, para que ele possa, junto com a gente, ir construindo uma saída, uma subtração daquele elemento, de tal maneira que a gente aprenda a viver sem aquilo de novo. Então, para nós, a adição ela é indiferente se é a adição de substâncias psicoativas, comida, cigarro, bebida, seja lá o que for. Né? Então, e o trabalho fundamental é você conseguir entender, dentro do universo daquele indivíduo, qual é a função daquilo que ele se considera adicto na vida dele. De tal forma que, muitas vezes, é o que a redução de danos, inclusive, apregoa, a gente substitua por algo menos danoso e ele possa ir progressivamente substituindo aquilo por algo menos danoso, até que, em algum momento, ele não precise usar mais nada. Mas isso não é uma doença. Principalmente, não é uma doença individual. Isso é uma doença social. Você, quando pega um usuário de cocaína, não sei se vocês conhecem o efeito da cocaína ele transforma quem usa num super-homem. E super-homem quer dizer o quê? É o grande herói da humanidade, não é à toa que existe. O desenho, a figura, a metáfora, né, do super-homem. Então, a cocaína me leva a ser um super-homem. E se eu sou um super-homem, eu vou ser amado por todos. O que acontece é que, sob o efeito da cocaína, eu gasto mais energia do que eu tenho disponível no meu organismo. E aí, quando acaba o efeito da cocaína, eu vivo uma depressão enorme. O usuário vive uma depressão enorme. Mas isso não é assim com todos. Freud, por exemplo, era usuário diário de cocaína. Ele dizia que, para acordar, ele precisava da cocaína. Então, ele, todo dia de manhã, ao acordar, usava cocaína, e era uma cocaína pura, que era fornecida pelo laboratório, com quem ele tinha convênio. Ele era um usuário tão costumeiro de cocaína que foi ele quem teve a iniciativa de usar a cocaína como anestésico. Ele sugeriu a um amigo dele, médico, que era oftalmologista, e o amigo começou a usar na cirurgia de catarata, e depois isso foi se expandindo. E Freud morreu por causa de câncer na boca, devido ao hábito de fumar cachimbo. A cocaína não interferiu em nada danosamente na vida dele. Muito pelo contrário. Ele conseguiu estruturar toda a psicanálise, toda a ciência que vai além de nós mesmos,
como usuário de cocaína. Nós temos inúmeros exemplos disso, né? Se nós formos pegarmos dentro do universo de artistas, de intelectuais, é extremamente comum o uso de drogas. São pessoas extremamente sensíveis, que conseguem traduzir a nós mesmos, aos humanos, de uma forma poética, linda, sucinta, resumida. Conseguem fazer a gente ver, muitas vezes, aquilo que a gente não quer ver. A partir daí, para eles, a droga também os leva a mundos outros, a drogas psicoativas. Então, o Museu da Imagem do Inconsciente, não é, Edu? É uma prova exatamente disso. Você tem toda a razão, Edu, muito obrigado. Exatamente disso. O quanto essas pessoas vão além do que nós vamos. E por causa disso mesmo, elas são descriminalizadas. Elas são isoladas na sociedade, trancafiadas, estigmatizadas. Por causa disso, a voz delas é proibida. Não se pode escutá-las. A gente tem que lembrar sempre que o que é normal é um padrão estabelecido pela elite, seja a elite financeira, a elite intelectual, pela ciência, né? Ciências que, ora, já conseguiu isso, comprovar que a Terra era plana, que a Terra não é redonda. Ciência essa que já conseguiu comprovar que o universo circulava em torno da Terra. Não era a Terra que circulava em torno do Sol e circulava também no universo. Não, a Terra era parada e todos acreditavam nisso. Foi essa mesma ciência que chamou Santos Dumont de louco quando ele queria voar. E assim por diante. Se não existissem os loucos, certamente nós estaríamos morando em cavernas. E as drogas sempre estiveram presentes na história da humanidade. Todas elas. Elas são extremamente usadas em rituais religiosos. E se não existia problemas quanto ao uso, era porque não foram criados esses problemas pela sociedade. Não sei se vocês sabem, os laboratórios de medicamento contratam agências de publicidade para difundirem doenças essas que, coincidentemente, eles acabaram de descobrir alguma droga que cure. E eles distribuem isso, estabelecem um pânico, o preço do medicamento vai lá para cima, lá para o teto, e assim eles se remuneram e ficam ricos. E esse é o universo, esse é o mundo que vivemos. Então, essa luta que a gente trava não é uma luta simples. Hoje, nesse momento, pouca gente sabe que no Canadá, um estado que não faz fronteira, é interno ao Canadá, liberou o uso de todas as drogas. Não existe droga proibida nesse lugar. Está sendo feita uma experiência lá, para ele ser implantado em todo o país Canadá. O que existe, a proibição é do tráfico, né? Porque o próprio Estado financia a produção dessas drogas, para controlar a qualidade dessas drogas. Não deixar que chegue droga malhada usando o nosso universo. Mas todas as drogas são liberadas. Sabe o que aconteceu com a criminalidade? Caiu assustadoramente. Sabe o que aconteceu com os consultórios de psiquiatras, de psicólogos, etc.? Pois é, estão ficando as moscas. A droga está deixando de ser um lugar de tratamento de saúde para ser tratado como uma questão social. Como deve ser tratado? O usuário de drogas como um cidadão que faz uma opção diferente da nossa, mas não deixou de ser cidadão. Não é um doente, ele é um cidadão.
A gente pode não compreendê-lo, mas ele é um cidadão. Então, quando a gente fala de qualquer lugar que encerre pessoas naquele lugar, sob qualquer pretexto, sem lhes dar o direito de ir e vir, sem lhes dar o direito de escolher o que querem e como querem fazer, contanto que isso não cause interferências definitivas na vida alheia, nós do Observatório somos absolutamente contra. Nós entendemos que, como disse o Wagner, que se existe alguém que quer ser cuidado, e nós, profissionais que nos predispomos a cuidar, não conseguimos cuidar, é porque nós somos incompetentes, não porque ele é complicado. Cabe a nós conviver com essa pessoa, aprender com essa pessoa, para saber o que fazer junto com essa pessoa. Não é fazer com essa pessoa, não, é fazer junto com essa pessoa. Nós, do Observatório, estamos sempre prontos, e esse é um espaço para isso, para nos juntarmos, nos acolhermos, e, junto com isso, descobrirmos saídas que até agora a gente não consegue perceber. Mas essa é a nossa ideia. Lembrando que o Observatório em si, ele trabalha com políticas públicas, ele não trabalha com atendimentos individuais. Eu trabalho com atendimentos individuais, mas o Observatório não. A missão do Observatório é estimular políticas públicas. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Cristiane, pode falar, Cristiane. Seja bem-vinda. Bom, primeiro, obrigada aí pela sua fala. A metáfora da bengala, para mim, foi importante. A Clarice Lispector tem um texto em que ela fala: eu tenho uma terceira perna que não me serve para nada. É mais ou menos isso que ela diz: eu tenho uma terceira perna que não me serve para nada, mas me ajuda por enquanto. Isso. Então, não, mas me ajuda por enquanto. Eu não me lembro qual era o livro que ela diz. Mas se me Daquela permite... do Mr. G, como é que é? GH. Uma Isso. paixão segundo GH. Eu acho que é isso. Isso. É ele Porque mesmo. começa com a barata no quarto. Isso. Eu tive a ousadia de pegar o livro que eu falei que eu dediquei para meu filho, porque eu lembrei que ele pediu para eu guardar, ele me deu um pouco da cannabis e falou: mãe, guarda para mim, porque senão eu vou perder demais o controle. E eu sei que está caro. E aí eu peguei o potinho, na primeira semana, ele não respondeu muito o que ele pediu, mas nessa semana eu peguei o potinho e vi que ele viu, né? Ele falou o que era aquilo em cima do pote. E eu botei no meu altar a cannabis dele, com o terço da minha mãe, que já é falecida, muitos anos, minha mãe faleceu, eu tinha 2 anos, eu botei o terço da minha mãe em cima do potinho da cannabis. E aí, o inconsciente é uma coisa bonita, quando não é usada em discursos horríveis, mas é, de fato, né, o inconsciente é maravilhoso. Eu lembrei de um poema que eu escrevi no livro, pensando nele, que se chama Terço, né? Eu só lembrei por conta do terço. Então, se me permite, eu vou ler. É um poema bem curtinho. Por favor. Fantasmas riem alto sobre a cabeça dos anjos. Escuto a voz do meu filho no fim de um beco. Sinos badalam e carrego uma vela nos ombros. O terço da minha mãe lembra-me que se a vida é nada, o amor é tudo. Acesa a vela, o som se apaga. Escuto a voz do meu filho e já estamos juntos. É isso. O poema é esse. Esse é o texto, essa é a oração. Podia ler Obrigada a de novo, todos. por favor?
Oi? Cristiane, você podia lê-lo de novo, por favor? Posso. Mais devagar. Mais devagar, por Tá. favor. Fantasmas riem alto sobre a cabeça dos anjos. Escuto a voz do meu filho no fim de um beco escuro. Sinos badalam e carrego uma vela nos ombros. Terço da minha mãe lembra-me que se a vida é nada, o amor é tudo. Acesa a vela, o som se apaga. Escuto a voz do meu filho e já estamos juntos. Agora eu queria te pedir mais um favor, Cristiane. Pode. Que você lesse o poema mais devagar ainda. E quem quiser aqui do grupo, que abra o seu som e a gente vai todo mundo ler junto com a Cristiane. Ela vai ler devagar e nós vamos repetindo o que ela falar. E quando terminar esse poema, nós vamos em silêncio, nos despedir do silêncio, no silêncio. E eu vou fechar nossa tela. Tá bom? Isso cada um faça na medida do seu possível. Vamos lá, Cristiane. Fantasmas riem alto. Fantasmas Riem alto Sobre a cabeça dos anjos. sobre a Sobre a cabeça dos anjos. Escuto a voz do meu filho. Escuta a voz do meu filho No fim de um beco escuro. no no fim fim de um beco escuro. Sinos badalam Badalam e carrego uma vela nos ombros. carrego umas velas nos ombros. O terço da minha mãe O terço Da minha mãe lembra-me que se a vida é nada, lembra-me que a vida é nada, o amor é amor é tudo. tudo. o amor é tudo. Acesa a vela, Acesa a vela, o som se apaga. O som o som apaga. Escuto a voz do meu filho Escuta a voz do meu filho. Escuto a voz do meu filho. e já estamos juntos. já estamos juntos. E